você que está em casa, seja muito bem-vindo. A partir desse momento, estamos começando prazerosamente uma entrevista da hora, aqui pela sua TV Assembleia Legislativa, o canal da cidadania. Olha, hoje o assunto é muito interessante. Eu sei que você vai gostar bastante, porque, na verdade, vai ser um bate-papo, uma entrevista muito gostosa que nós vamos fazer agora, que vai ser, para você que está aí do outro lado, uma prestação de serviço. Nós vamos falar a respeito de trânsito, a respeito do cidadão que ainda insiste em dirigir, mas ele bebeu um pouquinho antes, o que a lei está falando, o que os advogados especialistas orientam. Bom, é um assunto que vale a pena você acompanhar, e para me ajudar a trazer essas informações, nós convidamos aqui a nossa querida amiga Aliciane Sanches, ela que é atuante na área de trânsito há 25 anos, desses 13 como advogada especializada em direito de trânsito. A Aliciane também, ela é vice-presidente da Comissão de Trânsito da OAB aqui em Mato Grosso. Aliciane, primeiramente, gratidão por aceitar o nosso convite aqui nesse bate-papo do Entrevista da Hora. Tudo bem? Tudo bom, obrigada, Luque Marlon, por estar aqui mais uma vez falando desse tema que é tão relevante e que as pessoas desconhecem bastante a respeito disso. Então, vamos tirar as dúvidas, vamos conversar a respeito desse tema importante. Aliciane, agora, como é que foi a ideia? Eu quero começar, vamos lá no princípio. Como é que a Aliciane, advogada, viu no trânsito uma maneira de falar, puxa vida, aqui é uma área muito interessante para se atuar. Como é que foi essa virada na chave? Então, na realidade, essa virada aconteceu há 25 anos, como você disse. Eu era instrutora de autoescola. Na verdade, um pouquinho antes, eu era secretária de uma autoescola. Aí eu passei a ser instrutora de uma autoescola e as pessoas começaram a perguntar a respeito. Não tinha naquele momento pessoas que faziam recursos, essas coisas. Eu comecei a me interessar pela área. Então, o direito ele veio depois do que eu já trabalhava com essa área. Porque realmente uma área tem poucos profissionais e tem uma abrangência muito grande e problema diário em relação a isso. Bom, então você pega a tua experiência ali um pouco antes do direito, já percebendo uma necessidade de informação que as pessoas precisavam de, inclusive, de uma orientação jurídica nisso. Na verdade, até hoje, ou seja, por mais que tenha as redes sociais, por mais que a gente fale, as pessoas têm muita dificuldade em entender como funciona essa questão da alcoolemia. As pessoas pensam que, às vezes, não, um copo é possível, existe uma tolerância. Então, até hoje, as pessoas têm bastante dificuldade em falar sobre esse assunto. Quando você fala em dificuldade, por que as pessoas têm ainda a dificuldade de entender que se beber não pode dirigir? Na verdade, falta um pouco também de fiscalização. Embora a fiscalização ela cada vez vem aumentando, ela ainda não é o suficiente para poder inibir o número de pessoas que acabam ingerindo bebida alcoólica e indo para a direção. Muitas acreditam que um copo apenas não fará diferença, mas a depender da pessoa faz muita diferença. Então, quem sabe uma fiscalização mais ostensiva seria talvez um dos pontos que inibiria um pouco mais as pessoas de estarem trafegando aí com ingestão de bebida alcoólica. Tem melhorado a fiscalização na Grande Cuiabá, na sua visão, por exemplo? Tem sim, tem melhorado bastante. As pessoas, a gente já vê que, ou seja, todo final de semana ou num feriado prolongado, já a Polícia Militar, por meio do Batalhão de Trânsito, vem aumentando isso, mas ainda não talvez o suficiente para poder inibir isso, porque as pessoas, assim, Cuiabá começa em muitos lugares à noite já a partir de quarta-feira, As pessoas, então, geralmente está lá final de semana, mas já aumentou sim. O batalhão ele está assim, com um trabalho bem bom e ostensivo em relação a isso. Você esteve falando agora há pouco, eu tentei uma pergunta aqui, qual a quantidade de álcool no organismo para que a pessoa leve uma multa no trânsito? O que é o suficiente para poder cair no trânsito e falar, vixe, agora eu vou ter que pagar uma multa? Então, aí está outro problema. A gente não tem como saber exatamente. Porque talvez um copo para você, Luque Marlon, não faz nada. Você está brincando? Não, mas depende de organismo? Depende se a pessoa está alimentada, depende do sexo da pessoa, depende da questão corpórea, depende de tudo. Então tem pessoas às vezes, que bebem um pouquinho mais e não acusa no etilômetro, outras que bebem menos acusa no etilômetro. Então não tem uma regra. A regra seria não beber, para poder não ter risco algum. Mas se ali soprou no etilômetro, deu 0,05,
aí já temos aí uma infração administrativa. Por quê? Porque não é que existe uma tolerância para que a pessoa beba, as pessoas têm que ter muita noção em relação a isso. Não tem tolerância. Não é tolerância, é uma margem de erro do aparelho, que seria ali, tiraria 0,04. Então, uma pessoa com 0,05, ela teria 0,01. Nesse momento, ela estaria autuada, e lógico, também com quase R$3 mil de multa, suspensão do direito de dirigir por 12 meses, tem direito à defesa, isso tem que ficar bem claro, mas seria o problema de 12 meses sem carteira. Quem cai na lei seca tem direito à defesa. Todos têm direito à defesa. Todos têm direito. Uma coisa assim, bem comum também. Eu não vou soprar porque daí não tem o risco de eu ser autuado. Vai ser autuado da mesma forma. Sopra ou não sopra? Depende. É? Aí a gente entra numa questão muito de tese jurídica, né? Tudo a depender de como está a situação. Por quê? Porque se pegar 0,34, além da infração administrativa, você cai no crime de trânsito. Então tem mais um probleminha que ainda vem pelo caminho. Então, a depender o tanto que a pessoa ingeriu de bebida alcoólica, ela pode ali, na hora que soprar o etilômetro, cair tranquilamente. Mas assim, se recusar, tem consequência? Tem consequência. Ela pode apenas levar uma infração de trânsito administrativa, que também vai ter o mesmo efeito. Aproximadamente R$3 mil de multa. 3 mil, olha, anote aí você que está em casa. Caiu na lei seca. Aproximadamente 3 mil. Aproximadamente R$3 mil, certo. A brincadeira já começou. Já começou. Aí, 12 meses, mesmo recusando, tá? 12 meses de suspensão na carteira. Tem direito à defesa também, não pode esquecer disso. Certo. Agora, tem pessoas que falam assim, não, mas eu vou fazer o seguinte, eu não vou soprar, porque se eu não soprar, pelo menos eu fico só na infração, não corre o risco do crime. Mas também é possível crime mesmo sem soprar. Se o agente detectar 2 ou mais sinais de que a pessoa estaria sob ingestão de bebida alcoólica, ela também vai ser conduzida à delegacia. Vai ser conduzida? Também também vai responder aí pela questão de crime de trânsito. Bom, então a brincadeira começa com R$3 mil, aproximadamente. Aproximadamente. Mas quando a gente fala assim que a pessoa tem direito à defesa, a gente tem que colocar ali um cifrãozinho ali, que a defesa também tem um valor. Também tem um valor. É porque hoje as pessoas que estão se arriscando na direção, na condição de ingestão de bebida alcoólica, elas sabem que o risco delas perderem a carteira para elas é muito maior. Então, às vezes, elas não se preocupam tanto na questão do valor da defesa. Ela não preocupa nem tanto em pagar a multa. O problema dela realmente é a carteira. Então, nesse momento, o jogo muda nesse sentido. A pessoa fala, não, eu pagaria até a multa, mas e minha carteira? E muitas pessoas, essas aí são o quê? Caminhoneiros, que dependem da carteira para poder sustentar a família. E é muita gente, motoristas de aplicativos, pessoas que precisam viajar e hoje, se você não tiver sua habilitação, você não consegue locar um carro e trabalha com locação de carro porque viaja para vários lugares. Então é um problema bem frequente. Ninguém chega e fala assim, olha, não, eu não tenho problema não de ficar 12 meses sem carteira. Você não vê ninguém. Hoje a carteira realmente, ela é uma necessidade, não tem como. E se você for pego dirigindo dentro do processo de suspensão, caso chegue a isso, aí a carteira é cassada. Aí já são 2 anos sem carteira. Pois é. Então, ou seja, já é uma consequência, já vai tendo desdobramentos isso, né? E também, se você tiver com uma suspensão, estiver dirigindo, aí também gera também um criminalzinho no momento que é abordado. Bom, quando você fala do criminal, porque eu fui sabendo que eu ia te entrevistar para contribuir com você, amigo telespectador, eu fui buscar algumas informações que não param por aí. O cidadão, depois disso, ele tem que ir no fórum e assinar 12 meses, eu não sei quanto tempo, ele precisa ir ao fórum da cidade, quer dizer, a gente está falando de tempo já do cidadão que resolveu por conta própria beber e dirigir, estava com um amigo ou não, mas depois disso as consequências não param ali só, né? Porque lá no fórum, por que tem que ir para o fórum? Como é que funciona isso lá? Então, olha só, quando a pessoa ela se enquadrou no crime de trânsito, e desde que ela seja ré primária, tem tudo isso, tá? Porque se não for ré primária, existe todo um fator aí. Ela não iria só assinar no fórum. O que você está falando para mim é a NPP, é um acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal é, olha, vamos fazer um acordo entre o Ministério Público e o cidadão, como ele está tendo esse deslize pela primeira vez, ele cumpre os requisitos, não fez um acordo
nos últimos 5 anos com a gente, diz o Ministério Público, então a gente vai conceder para você a possibilidade de quê? De você cumprir alguns requisitos e ao final disso você não perde a sua primariedade. Mas para isso, você não pode ter tido outro acordo, não está com outro problema criminal. Caso contrário, já vai ser uma dor de cabeça a questão da alcoolemia. E hoje é uma média de 12 meses, você comparece mensalmente. Além disso... Ele tem que ir. Tem que ir. Ele não pode mandar um advogado representá-lo. Ele tem que ir, comprovar que ele não mudou de endereço, ele vai mensalmente. Além disso, aí depende muito, tá, do promotor. Tem promotor que vai colocar ali para poder também cumprir serviços à comunidade. Outros vão falar... Agora, a perda da fiança, isso é fácil, tá? Aquele dinheiro que você pagou de fiança o dia que você foi lá, né, preso, vamos dizer assim, naquele momento você perde. Se você pagou 2, 3 mil, não importa quanto você pagou lá na delegacia, um dos acordos é esse, você não vai deixar aquele dinheiro já para o judiciário, para o Estado ali. Você já não pode recolher ele em momento algum. E dentre outros, né, tem várias coisinhas que às vezes é colocado ali. E também prestação pecuniária, também vai pagar. E vai pagar também? Vai pagar. Daí eles geralmente dividem isso, se a pessoa não tiver condições e tudo mais, mas... quer dizer que se a pessoa não tiver condições, não é que isenta, divide a conta. Divide a conta. Parcela-se. Parcela-se a conta. É um acordo, né, Luque? Ou seja, as pessoas vão ver o que é possível ser feito ali. Então, assim, hoje a gente vê que muitas pessoas falam, não, eu vou lá e faço um acordo, mas vem cá, se você não cumprir esse acordo ou tiver algum outro problema, você não vai poder fazer dentro de 5 anos. Então é muito, muito perigoso, né? Querendo ou não, você usar o momento que você teria que fazer um acordo com essa situação. O que uma advogada especializada em trânsito, em que ela é mais procurada, por exemplo, em tempo de consultoria, sei lá, de informação para dar palestra, que você também é palestrante, né? Quais são os temas que mais se recorrem a Aliciane para poder trazer luz a esse assunto, esse esclarecimento às pessoas que ainda bebem ao volante? A questão não tem como correr da alcoolemia. Esse é um assunto. Esse é um assunto em pauta o tempo inteiro. E também, hoje, a gente é muito procurado e é um problema muito recorrente, que não é a nossa pauta de hoje, mas acontece muito. Sim. São aqueles veículos que são vendidos e não sabe para onde está, com quem que está, e o cidadão está levando infração, está tendo seu nome inscrito na dívida ativa e assim vai. Então, assim, vamos dizer que a cada 10 pessoas que me procuram hoje, pelo menos 2, 3 têm esse problema. E olha que o universo do trânsito é muito grande, para 2 a 3 pessoas a cada 10 me procurar com esse problema. Nossa, isso é diário? Isso é diário. Diário. As pessoas, assim, desconfiam que alguém não tirou o veículo do seu nome quando vendeu. Por quê? Porque agora, né, de uns anos para cá, o Estado vem colocando o nome das pessoas na dívida ativa. Bem mesmo, isso é uma verdade. Bom, a gente estava falando da questão da carteira, e há quanto tempo que o órgão de trânsito tem para abrir um processo de suspensão de carteira? Isso, bom, vai chegar na suspensão é porque o negócio já foi bem grave, então, né? Não, vai chegar na suspensão se não conseguir anular aquela infração. Porque, lembra, tem o direito à defesa inicial, ele tem o direito a 3 defesas. Aquele momento inicial que seria uma defesa prévia do próprio órgão, se não deu certo, podendo ir à Jari, e em último caso ao CETRAN, falando aqui, né, de uma infração aplicada, vamos imaginar, pela PM. Aí o que acontece? Passado esse momento, se não deu certo nas 3 defesas, aí o órgão fica liberado para poder abrir a suspensão, que é assim que aqui, pelo menos, nosso estado ainda trabalha. Aí ele tem 5 anos da data que ocorreu a infração. Então, qual que é o problema maior, Luque? O problema maior é que as pessoas são abordadas, o agente devolve a carteira, porque hoje, com mudança que teve, eles não estão mais retendo a carteira. Então, viu ali, anotou, devolveu a carteira, a pessoa acha que o Detran é bonzinho, devolveu minha carteira. Mas, na verdade, não. Ou seja, a qualquer momento, se ele não tomar as providências, vai abrir suspensão. E talvez lá, quase chegando a 5 anos, abre processo de suspensão. E é o momento, talvez, a pessoa mais precisa da carteira dela para trabalhar, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, o órgão não descansa. A partir do momento que teve infração, você tem que tomar cuidado, porque essa conta vai chegar. Você é muito procurado no seu escritório por conta também dessas informações, pessoas querem tirar essas dúvidas? Assim, e às vezes as pessoas vêm nem para tirar dúvida, ela já vem achando que ela sabe. Ela diz o seguinte: olha, eu quero só recorrer à multa, porque são só 7 pontos. Não, assim, não são 7 pontos, é suspensão de carteira. E as pessoas entendem que não é gravíssima, são 7 pontos. E deixam, não, mas eu nunca tive nenhum ponto. Então,
são só esses 7 pontos, não vai trazer problema. Então, muitas delas vêm sem ter noção nenhuma do problema que elas estão. Justamente por quê? Porque acredita que são só 7 pontos. Porque acredita que só... Você acredita o que, amigo, que tem em casa? São só 7 pontos? É por isso que a gente tem que ficar sempre batendo nessa tecla de que existe um trabalho de conscientização da imprensa, das pessoas, se dirigir, bebeu, não pegue o volante. Inclusive tem uns aplicativos aí, né, que nos auxiliam muito de transporte para você evitar uma dor de cabeça muito grande. Aliciane, eu tenho visto muito também o seu trabalho nas mídias sociais, nas redes, nas suas redes inclusive. Como é que foi essa ideia de ir para a rede? E foi lá que eu vi um material seu que eu acho muito bacana, te acompanho também, tá? Você começa a dar dica para as pessoas. Como é que é para a advogada de trânsito especializada ir para as redes sociais fazer esse trabalho? Toma muito tempo seu, não é isso? Na verdade... Você tem um estúdio próprio? Tenho, eu tenho. Porque, na verdade, o que acontece? Antes de qualquer coisa, eu sempre fui professora, né, Luque Marlon? Sempre dei aula. Então, a docência é minha paixão. Então, hoje, como eu não estou mais, né, dando aula para concursos, essas coisas, não é uma coisa que está na minha vida nesse momento, então eu busquei outras formas de informar a população. E, com certeza, montei ali uma estrutura que desse condição melhor, de maior informação, de todas as formas possíveis. Por quê? Porque a gente vê que muitas pessoas perdem seus empregos porque não têm a informação. Poderia ter feito algo a tempo e não fez justamente por quê? Porque não foi dado direito à informação. E eu quero chamar a atenção, principalmente aqui, o tanto de motoristas, principalmente caminhoneiros, que vêm falando assim, olha, eu levei uma infração de alcoolemia, queria recorrer. Aí eu vou e pego as informações, a pessoa não pode recorrer. Por que ela não pode recorrer? Por que não pode recorrer? Por que ela não pode recorrer? É aí que está faltando os órgãos públicos ter a conscientização. Porque quando você tem sua carteira digital, Luque Marlon, lá tem assim, ó, aderir ao SNE, aí tem gente que vai lá e aperta. Aí grita para você, pague sua multa com 40% de desconto. Mas não grita que você está abrindo mão do recurso se você fizer isso. Você está brincando? Não estou. É mesmo? E eu tenho uma carteira digital. Eu acho que eu devo ter apertado tudo. Porque também, será que nos conduz a apertar para você chegar ao fim do processo? Tá lá em amarelinho, lindo para você. Então, o que acontece? Te chamando, né? Porque quando você vai lá e faz o pagamento com 40%, você está abrindo mão de toda a sua defesa. E para um motorista que está com uma... Pronto, é um prato cheio, infelizmente. Então, o que acontece? Teve aquela mudança, né, dos valores das multas há uns anos atrás, aumentaram os valores das multas e deram 40% de desconto. Ou seja, ficou ótimo, né? Então, claro, ficou praticamente do mesmo jeito. Então, a pessoa fala, poxa, numa multa de alcoolemia, 40% de desconto, 3 mil, olha só quanto que eu não vou pagar. Vira um atrativo. Aí, assim, depois vem essa dor de cabeça e não poder mais fazer nada nesse Como muitas pessoas se procuram por esses assuntos, você foi também pelas suas mídias a trazer essas informações? Sim, a gente tem informação. Tipo assim, procura eu lá, eu já estou explicando isso, né? Não, o que acontece? Eu tenho lá, por exemplo, posts que eu coloco justamente que quando você vai descobrir que você não pode fazer o seu recurso. Então a gente tem muito cuidado de perguntar às pessoas, você pagou isso com desconto? Você aderiu ao sistema? Porque às vezes se a gente só ali tem uma contratação, pega e faz um serviço, a gente vai ver que a pessoa pagou. Então assim, a gente tem que ser muito leal em falar, olha, infelizmente a gente não pode fazer nada para você na esfera administrativa, a não ser que a gente tente um viés judicial agora. Ah, entendi. Esse um outro assunto que eu acho interessante, o nosso programa já está quase concluindo essa entrevista, olha como passa rápido, né? Muito rápido. Você sabe que em uma outra oportunidade que nós nos falamos, que eu te entrevistei, e a gente falou a respeito do trânsito, e me incomoda algumas placas na cidade, de vez em quando eu passo em algum lugar, eu lembro da advogada de trânsito, Aliciane Sanches, falando, olha, isso aqui trouxe uma orientação. Eu acho que a gente vai ter que voltar para a gente começar a falar de placas de trânsito, de situações viárias na Grande Cuiabá também. Você observa isso? Sim, em todo lugar às vezes faltam algumas informações.
E a lei é bem clara que nenhuma via pode ser entregue à circulação depois de reformada ou construída sem estar devidamente sinalizada vertical e horizontalmente. Então, a sinalização é o meio de comunicação que o Estado tem com o cidadão e a falta de uma sinalização não pode ser o intuito de punição. Então, a gente vê que acaba tendo algumas falhas, sim, e isso em todo lugar, né, Lu? Que é complicado, mas é em todo lugar. Mas para me dar um briefing aqui, Cuiabá tem muito ou não? Olha, melhorou bastante, tá? Cuiabá melhorou bastante. Se você pegasse alguns anos, estava realmente bem largado. Hoje, Cuiabá já melhorou bastante. Bastante. Bom, estamos finalizando, preciso te fazer uma pergunta que eu estou lembrando aqui. Eu tenho visto aqui o batalhão de trânsito fazendo essas blitz e há muito tempo atrás eu vi isso uma ou duas vezes, mas agora com mais, todo um aparato de segurança fazendo. Isso é bom para o Estado, é bom para mim enquanto motorista. Para quem é bom aquele movimento todo que a gente vê nas blitz? Está lá a Polícia Civil, Polícia Militar, sim, Guarda, aqui também tem a CEMOB, né? Sim, sim. É uma forma, querendo ou não, também, né, de ter um contrapeso ali, né? Um acaba complementando o serviço do outro e, consequentemente, também fiscalizando o serviço do outro. É interessante, justamente pela questão da lisura, né? Para poder não ficar só a PM, alguma coisa assim. Então, esse aparato todo eu entendo como sendo algo positivo para a sociedade. A funila, então, para quem bebeu ali naquele momento, fica mais difícil para uma defesa para aquela pessoa, não? Não, não fica mais difícil, porque a defesa, ela é baseada no como é feito o auto de infração. E muitos autos de infrações são feitos de forma errada. Então, ou seja, daí busca-se uma questão de nulidade dentro daquele auto de infração. É aí onde que entra o trabalho. Aí entra a defesa. Entra a defesa. Bom, Aliciane, você também é a vice-presidente da Comissão de Trânsito da UAB. É uma comissão atuante? É uma comissão atuante. A gente sempre busca, né, levar informação às pessoas em relação ao trânsito. Está chegando agora, né, o Maio Amarelo, ou seja, a gente já está vendo alguns projetos em relação a isso também. Então, é uma comissão que realmente busca a orientação. Que legal. Bom, muito obrigado por ter vindo aqui hoje conversar conosco, trazer a sua experiência que se tem aqui na Grande Cuiabá. Sucesso nas suas redes sociais, que eu gosto, curto, acompanho. E por ter vindo aqui falar conosco da TV Assembleia. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui, Luque Marlon, trazendo a informação a uma população que realmente, às vezes, é muito carente ou ainda pega as informações apenas, né, do lado do Estado. Então é importante a gente sempre buscar a orientação de como funciona na prática, na rua. Então, assim, agradeço demais a oportunidade de estar aqui com você. Bom, a Aliciane, como nós falamos agora há pouco, ela é advogada, especialista em trânsito, trouxe o seu conhecimento para que nós pudéssemos compartilhar com todo o Vale do Rio Cuiabá, com todas as pessoas que acompanham a programação da sua TV Assembleia. Olha, lembrando que você pode acompanhar também esse programa aqui durante a hora que quiser na internet, e nós temos o reprise, sempre ao meio-dia, às 17 horas e às 21h30, porque você acompanha a TV Assembleia, o canal da cidadania.